Fala pessoal, vou dar uma pausa no livro Filosofia da Mente e voltar a um pensamento do livro Filosofia Latino-Americana e Brasileira. Vou estar falando sobre uma parte onde diz que a filosofia no Brasil, partindo ali na independência de Portugal, ela se divide em três aspectos. Sendo que o primeiro delas tem resquícios dela até hoje. E não só resquícios, ela até hoje tem marcas muito fortes, já que foi o problema central dela era que o povo não participa das decisões tomadas. Acompanhe comigo. Os problemas centrais para os pensadores da primeira etapa eram a liberdade e a consciência. Para situá-los no contexto da independência política e econômica do Brasil em relação a Portugal, há que se lembrar que ela foi um projeto conduzido de cima por parte das elites, os escravos e as classes mais pobres, isto é, povo em geral, não participaram dele. Aliás, o exército, entre aspas, montado por Pedro I para garantir a independência foi formado por grandes proprietários rurais que receberam títulos de coronéis, mais uma subversão da coroa para montar exércitos particulares e lutar contra aqueles que, porventura, quisessem resistir. Mais uma vez, a ideia de que o capital em si, quando ele se sente pressionado, ele ataca. Uma frase que pensador muito legal, que as ditaduras são o freio de mão do capitalismo. E é isso mesmo. Nesse ponto onde o Brasil começava a pensar em independência, tinha dois tipos de independência. Tinha o povo escravizado e mais pobre que queria independência de viver, e enquanto para a elite a independência era algo tratado mais político entre Brasil e Portugal. A gente saindo desse ponto e a gente vindo para um pouco mais à frente no livro, onde ele traz que influências do positivismo no Brasil foi tão forte quanto nas Américas. Mas se você quiser saber qual é a influência do positivismo nas Américas, eu falo nos vídeos mais antigos, falando sobre leituras filosóficas, ok? E o que seria a ideia de que alguém precisa pôr ordem no país, sabe? Que o Brasil precisa de um salvador branco. E isso afeta muito no nosso imaginário hoje em dia. Por exemplo, coisas do cotidiano. Enquanto para uns lutam pelo almoço, pela janta, por um teto, outros lutam para aumentar a sua riqueza. Nunca impede igualdade. Então, não tem-se previsões de que assim seja, enquanto o capital for o nosso estilo de vida, enquanto formos todos escravos do capital, o estilo de sociedade que a gente vive hoje. Esse é o vídeo de hoje, é um vídeo não muito completo. Pretendo estar trazendo mais pensamentos sobre isso adiante. Pensamentos como, por exemplo, quais corpos têm a presunção de inocência e quais corpos têm a presunção de culpa. Isso é um pensamento a se pensar, tá ligado? E mais pra frente a gente conversa sobre isso.